Olá, sou o pastor Leandro Silva, pastor e professor de teologia e grego em vários seminários pelo Brasil. Eu venho nesse vídeo falar sobre um assunto que é importante e eu tenho falado já em alguns vídeos nesse meu canal sobre a escatologia, né? O arrebatamento e a tribulação. E nesse vídeo especial nós vamos falar sobre 7 enganos de um pós-tribulacionista. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, né? Ela trouxe uma revolução tecnológica para a internet, para as nossas vidas, né? Todo mundo usa o YouTube e dentro disso algumas pessoas têm virado celebridades, têm muitos seguidores, né? E por um lado é bom porque muitas ideias, né? E são distribuídas em larga escala, músicas, pregações, mensagens, notícias. É o lado bom do YouTube. E o lado ruim é porque muita porcaria também tem, muita coisa errada e muita coisa passível, né, de ser refutada, que é exatamente o nosso caso aqui, nós vamos fazer nesse vídeo. Eu quero então refutar as afirmações de um vídeo que está postado no YouTube, do pastor Paulo Júnior. Ele é um pregador de uma igreja, né, evangélica aqui no Brasil, e ele tem sido, né, realmente uma celebridade, né, prega em vários eventos, é um conferencista e colocou no YouTube uma pregação chamada Arrebatamento, onde ele estabelece as suas linhas de interpretação para esse assunto, que ele é pós-tribulacionista, né, e só que ele fala de uma forma de zombaria, irônica e caçoando até de quem pensa diferente dele. E de uns tempos para cá eu tenho ficado indignado com isso, porque é preciso se levar em conta que nós pensamos, nós estudamos a palavra de Deus, mas a gente precisa conviver com quem pensa diferente, principalmente em assuntos como esse, a escatologia, que é um assunto complexo e com muitas linhas de pensamento. Não podemos zombar, né, ridicularizar o que pensam diferente de nós, né? E, infelizmente, nesse vídeo, o arrebatamento, o pastor Paulo Júnior faz isso. Eu quero frisar aqui bem claro que não é minha intenção denegri-lo nem ofendê-lo pessoalmente no seu ministério. É um ministério de Deus, é um homem de Deus. Deus tem usado a vida dele e com certeza vai continuar usando a sua igreja, a sua família. E eu creio que o Senhor usa pessoas diferentes para alcançar pessoas diferentes pelo mundo. A minha questão aqui, o meu ponto é a refutação das questões que ele coloca, né, de forma de zombaria, irônicas e que acabam denegrindo quem pensa diferente. Mas todo o meu apoio e oração ao seu ministério, que Deus abençoe sua vida e sua família, mas eu tenho o direito de pensar diferente. Essa é a riqueza e a grandeza da igreja como corpo de Cristo. Estamos juntos, mas pensamos diferente. Então vamos lá? São 7 afirmações, né? 7 enganos que o pastor Paulo Júnior estabelece nesse vídeo. Eu quero então refutá-los, tá certo? Então vamos lá. Primeira afirmação de Paulo Júnior, ele diz assim: no início do meu ministério, né? E aí eu era pré-tribulacionista, eu acreditava dessa forma. Depois que eu estudei a Bíblia, eu vi que não era assim. Esse é um argumento fraco, né? Para desmerecer quem pensa diferente dele, quem pensa diferente da linha, né, pós-tribulacionista ou qualquer outra linha, né? E aí ele afirmou: o conceito bíblico é o que nós cremos, é o que eu vou falar aqui agora, né? A teologia reformada, que hoje está voltando através, né, de livros e tem o seu lugar, e muita coisa boa vem da teologia reformada, né? Mas essa arrogância, né, essa colocação assim presunçosa de que isso então que é a verdade, tudo mais, quem pensa diferente está errado, precisa ser tomado cuidado, senhor Paulo Júnior, não é bem assim, né? Ele chega a dizer: se você crê que não vai passar a grande tribulação, você está enganado, né? Que coisa, né? Parece assim um sentimento assim de um ensino, né, que tem uma base de desacreditar as posições diferentes, né? Parece mesmo uma lavagem cerebral, né? E não quer que as pessoas pensem por si só, né? Como um professor de seminário,
e mesmo como pregador, mestre, expositor, né, o ético correto é você apresentar as posições, né, e dizer, olha, a minha posição é essa, agora você precisa estudar, né? Esse é o correto, esse é o ético, né? É o transparente, e não ficar, né, colocando que as outras posições são erradas e ficar zombando, usando de ironia. Isso é muito feio, né? Isso falha, né, com a ética, com a transparência que um cristão deve ter. Como eu disse, parece mesmo que eles detêm a verdade, né? A conclusão é que só a teologia deles está correta e todo mundo está errado, e a partir daqui, então ouça o que eu estou dizendo, né? Poxa vida, né? Nenhum pai da igreja, nenhum dos apóstolos, né, fizeram essas afirmações, né, que deter toda a verdade, quanto mais nós, né, na nossa era moderna, né? Então precisa tomar cuidado com isso, esse é um engano, né? Achar que só uma posição está correta. Se o assunto é complexo e por isso tem várias posições, nós precisamos respeitar cada uma e olhar para cada uma. Você pode escolher a sua e você entender baseado nos seus estudos, mas não use de ironia nem zombaria, né, porque você não crê em uma determinada posição. Segunda afirmação, né, segundo engano que o Paulo Júnior fala lá, ele fala assim, em relação ao arrebatamento, né, que a volta de Cristo e o arrebatamento são um evento só, um evento único, né? Então o pós-tribulacionista entende que o arrebatamento e a volta visível são uma coisa só e vão se dar tudo ao mesmo tempo no final, né? A linha pré-tribulacionista não crê assim, crê que são dois, né? O arrebatamento é uma coisa e a volta visível é outra. Mas quando Paulo Júnior está explicando, ele fala assim, inclusive o arrebatamento é iminente, né? Ele fala assim que é uma ideia ridícula. Ele chega a tirar barato. Cuidado, olha, eu vou aqui apertar o botão do ventilador, quando eu virar de volta, vocês podem ter ido embora, né? Então ele tira barato, ele caçoa, né, da ideia de que o arrebatamento é iminente. Mas isso não é uma ideia ridícula, né? Os pais da igreja, né, desde o início do século, já pensavam assim, já entendiam, né? Eles sustentavam essa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, e que a vinda de Cristo seria iminente. O próprio Senhor tinha ensinado eles a aguardar o seu retorno assim, né? Eles esperavam a volta de Cristo, seu retorno a qualquer momento, tanto que eles achavam que seria nos dias dele. Se você ler com calma, com cautela os textos do Novo Testamento, você vai perceber essa urgência, né, nos textos, mostrando que eles entendiam que seria iminente, sim, estaria para acontecer ali no tempo deles, nos dias deles. Então essa iminência, essa presteza realmente é fato, é base da pregação do Novo Testamento. O texto, por exemplo, de Tito 2,13 fala: aguardamos a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se a tribulação vem antes disso, esse texto perde o significado. Eu vou aguardar o quê? Então o pós-tribulacionista, ele procura os sinais, né? E o pré-tribulacionista, ele procura esperar a volta de Cristo. Para nós, igreja, a volta de Cristo que importa. Os sinais é para depois. Então, o Paulo Júnior erra nesse sentido aqui, de afirmar que é iminente, que é uma ideia ridícula. Ele chega a dizer que o Darby inventou isso, a Margaret MacDonald, que tinha revelações. Eu expliquei isso detalhadamente no meu outro vídeo, né? Fazendo aqui a propaganda, você pode entrar no meu outro vídeo nesse canal, levando a sério o arrebatamento. Lá eu explico bem mais detalhadamente essa questão do Darby e a questão do arrebatamento, tá certo? Então, finalizando esse ponto, o Novo Testamento, né, uniformemente instrui a igreja a olhar para a volta de Cristo e não para os sinais. Sinais é para depois, é para os santos da tribulação, é para a tribulação em si, mas a igreja é exortada a observar a volta de Cristo. Tem vários textos, né? Vou citar aqui rapidamente: 1 Coríntios 1,7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 16, 22, Maranata. Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4,5, perto está o Senhor, citando o Salmo, né? 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus a seu Filho, né? E aí Paulo Júnior usa assim, textos que comprovam o arrebatamento como um único evento, né? Ele fala na pregação, na visão dele, aí ele cita lá Mateus 24, 29.
E o texto fala lá, né? Logo em seguida a tribulação, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. E no verso 31, no Mateus 24, fala que os anjos, né, reunirão seus escolhidos. E aí então ele fala que esse texto e 1 Tessalonicenses 4 estão juntos, né? Então seria o arrebatamento. Mas aí a gente precisa ver o que a Bíblia realmente diz. Vamos lá para o grego, o original. Em Mateus 24, né? O termo grego lá é epissunago. Epissunago, que significa reunir, trazer para junto de quem já está reunido. Inclusive o texto fala na terra. Reunir na terra. O texto 1 Tessalonicenses 4,17, o termo grego lá, né, no literal, está assim: arpazessômeta em nefelais. Arpazessômeta em nefelai. Que significa tomar a força, vem de arpazo, né? Tomar a força, rápido, tomar a força para as nuvens. Veja aí a diferença. Mateus 24 fala de juntar, reunir na terra. E 1 Tessalonicenses 4 fala de reunir no céu. Olha a diferença. Então, Mateus 24 não fala de arrebatamento, querido Paulo Júnior. O texto de Tessalonicenses, sim, fala de arrebatamento. O termo grego é claro. Então, na visão pré-tribulacionista, arrebatamento é uma coisa e a volta visível é outra. Tá certo? O terceiro ponto, então, Paulo Júnior fala no seu vídeo que eu preciso refutar, né? É que 2 Tessalonicenses 2, a partir do 7, né? Ele fala que o que detém a vinda do anticristo, né, não é a igreja, não é o Espírito Santo. E aí o texto lá diz, né? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o contexto ali fala da apostasia, da vinda do anticristo, mas esse texto diz que tem alguma coisa segurando, alguma coisa que detém a ação completa do anticristo, né, para que ele haja, né, completamente e assim não tenha nenhum impedimento. Paulo Júnior então diz que não é a igreja, não é o Espírito Santo. O entendimento tradicional, né, o entendimento pré-tribulacionista, alguns diziam antigamente que é o Espírito Santo que vai subir. Nós entendemos que a igreja, né, a igreja que está detendo, a ação da igreja nesse mundo é que detém a vitória completa do anticristo, e quando ele realmente tiver essa vitória completa, é porque aquilo que detém, que entendemos que a igreja, não está mais. Mas Paulo Júnior vai dizer que não, que é a soberania de Deus. Ele diz, não, o que detém o anticristo de agir é a soberania de Deus, os decretos de Deus. Aí eu fico pensando, da onde que ele tirou isso? Não há nenhuma base, nem nesse capítulo, nem bíblico. Não há base nenhuma. Isso é um pouquinho, talvez, um resquício de um calvinismo, né? Uma teologia reformada aí que aparece bem mais, principalmente nesse ponto, soberania de Deus, decretos de Deus. É lógico que Deus é soberano, mas a gente precisa olhar para a hermenêutica, o contexto do capítulo. Está bem claro ali a igreja, Paulo está preocupado com a igreja, Tessalônica, a consolação que Paulo diz que os cristãos precisam ter, porque as pessoas morriam, e eram crentes, morriam, e Paulo respondendo à questão dos irmãos de Tessalônica, fala, olha, fiquem tranquilos, eles morreram em Cristo. Então o contexto é esse, de igreja, não tem nada a ver com a soberania de Deus e os decretos de Deus, que nem aparecem no contexto. Então o Paulo Júnior aqui, ele dá uma cambalhota sem tamanho, né? E não tem, né, nada disso, né? Então esse impedimento só vai ser percebido quando a igreja for retirada da terra, né? Ou seja, se o anticristo já está aqui ou não, a gente não sabe, né? Agora, não espera passar no Jornal Nacional, né, essa notícia, para que você saiba se o anticristo agora tem a ação completa ou não. Se você vê o William Bonner falando isso, infelizmente você ficou para trás. Quarto engano do Paulo Júnior, lá no vídeo, na pregação, ele fala sobre Israel, e aí ele fala assim, não tem templo em Israel, não tem nenhuma importância nisso, né? Porque ele coloca a questão de que o terceiro templo, e que já está preparado, que existe realmente uma teoria em relação a isso, que o terceiro templo já está né, pré-moldado ali, já pronto para ser construído, e logo logo vai ser, assim que o anticristo tomar o poder. Você está vendo isso aí na novela da Record também, né, que está caminhando para isso, que é uma visão dos autores, é claro. Mas eu quero aqui colocar e refutar a zombaria, né, e até o desprezo que Paulo Júnior faz de Israel, né?
Vários textos na Bíblia dizem sobre o templo e a relação de Israel com a vinda de Cristo. O próprio Jesus afirma a relação entre ele, as profecias de Daniel, a história, a escatologia. É que Paulo Júnior sabe interpretar mais que Jesus? Desprezar assim Israel? Como se não tem, olha, deixa para lá esse negócio de templo, Israel, não sei o quê. É lógico que a igreja tem o seu papel agora, e o poder de Deus está sobre nós, e nós vamos pregar o evangelho. Mas esse papo de que Israel não tem nada a ver, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai voltar exatamente no local que ele subiu, o Monte Tabor, né? Que é lá onde os anjos falam para os discípulos, em Atos capítulo 1. Então, e é Israel, é Israel. Então, como é que não tem, né, importância? Então, Deus fala para Daniel, ó, sobre o teu povo. Israel tem uma posição importante nos acontecimentos futuros de escatologia. Quem despreza Israel precisa ser desprezado em seu ensino. Tome cuidado. Quinto ponto, e aí o quinto engano que Paulo Júnior diz, ele fala lá que a igreja não passa o juízo, mas passa pela tribulação. É isso que você ouviu. A igreja, na visão dele, não passa o juízo, mas passa a tribulação. E quando Deus despeja o juízo, está bem claro isso na Bíblia, ele salva o seu povo. Então, a gente pode citar vários textos aqui, mas é só pensar um pouquinho, só raciocinar. Como é que a igreja não passa o juízo, mas passa pela tribulação? Mas está claro em Apocalipse que tribulação é tempo de juízo. A grande tribulação é tempo de juízo, tempo de punição do pecado. Você quer exemplos na Bíblia? Noé foi retirado antes do juízo, protegido do dilúvio, nada lhe aconteceu. O Ló foi retirado de Sodoma antes do juízo, nada lhe aconteceu. O povo do Egito estava lá no delta do Nilo, na terra de Gósen, as pragas caíram sobre o Egito e nada aconteceu com o povo de Israel. Então, juízo e tribulação na Bíblia estão juntos, não há divisão. Como é que a igreja não passa o juízo, mas passa a tribulação? Se o contexto bíblico é semelhante. Isso vem de um erro, do conceito do que é o dia do Senhor, a grande tribulação. O dia do Senhor, está no singular, que os profetas, principalmente os menores, Sofonias, Joel, profetizam, é o dia do Senhor, é o dia da justiça, o dia do juízo. Muitos dos profetas alertam sobre esse dia, que nós entendemos que só vai se cumprir na grande tribulação, porque são momentos únicos, específicos. O próprio texto de Joel 2, quando Pedro cita lá, no Pentecostes, para explicar o que estava acontecendo, ele para no meio, do texto. O texto continua falando que o sol se converterá em trevas, a lua e tudo mais. Então, há de acontecer um momento onde Deus está guardando especificamente para esse dia, esse momento, tribulação, juízo, justiça. O pecado não pode ficar impune e não vai ficar impune. E é exatamente nesse período da grande tribulação. Então há um conceito errado, tanto dos pós-tribulacionistas como dos amilenistas, que isso está acontecendo agora, que a tribulação está acontecendo agora. Jesus explica o que é a grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. O termo lá grego, mundo, nesse texto aqui é oikomene, que significa terra e seus habitantes. É diferente de cosmos, o outro termo grego para mundo, cosmos. Cosmos é sistema, organização do mundo, o mundo organizado. Aqui Jesus usa oikomene, ou seja, a terra e seus habitantes. Jesus diz que temos que perseverar e vigiar, e quem faz isso é guardado da aprovação. Vigiar aqui não é para sabermos quando vai acontecer, algo que nós vamos assistir. Vigiar é para saber que quando começar a acontecer, chegou a hora de nós irmos. Então a tribulação virá para o mundo todo, inclusive para a sua criação, a natureza, os flagelos, a ira, a justiça, o juízo serão despejados no oikomene. Então o sol, a lua, as estrelas sofrerão abalos e perdas. O texto de Apocalipse é bem claro quando há o derramamento das taças, e tudo mais. Ou seja, não tem nada ali que desabone o texto de não ser literal.
Realmente vai acontecer. É preciso que aconteça. Está escrito na palavra de Deus. O sexto ponto, Paulo Júnior vai dizer assim: os flagelos e as taças da ira não serão despejados na grande tribulação. Então isso está ligado com esse ponto anterior que nós falamos, e porque ele vai dizer, né, que a igreja passa a tribulação, mas não passa o juízo. E por isso que os flagelos, né, vão ser despejados só no final, e a igreja então não vai receber, né? Mas eu já falei aqui no quinto ponto que as duas coisas estão ligadas biblicamente, não tem como escapar, né? E a igreja passa pela tribulação, no sentido, na linha, né, de Paulo Júnior, e ele zomba, né, falando assim: não, porque então senão vai ter uma repescagem. Olha, você não subiu a primeira vez, mas pode ter a segunda chance, né? E esse é um conceito inexistente, não sei de onde ele tirou isso, não existe segunda chance. Não tem segunda chance. Para ser como igreja, para receber a graça do Senhor, não há uma linha de nenhum pré-tribulacionista falando de segunda chance. Não é ensinado que a gente pregue: olha, fica tranquilo se você ficar, porque vai ter uma segunda chance. Não. Os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas são eventos da ira de Deus que vão ser derramados nessa grande tribulação. É um momento específico para isso. Então, não tem essa de que o flagelo e as taças da ira é uma coisa, a tribulação é outra, Paulo Júnior. E esse negócio de repescagem, eu não sei de onde você tirou isso. Não há nenhum pregador sério, pré-tribulacionista, que fala isso, que vai ter a repescagem. Olha, eu nunca vi uma pregação de alguém pré-tribulacionista dizendo: olha, se você vai ficar, fica tranquilo, que agora vai ter a tribulação, mas Jesus vai voltar, né? Você inferir isso dos livros e literaturas que são ficção, como você cita o livro de Tim LaHaye, que é ficção. Uma coisa é você ler isso no livro, outra coisa é pregar isso como verdade bíblica. Tome cuidado, né? Aí que a ironia, a zombaria, que na minha opinião é uma desonestidade teológica. Então, até também a questão do tempo, né? Um número grande de punições precisa ser derramado, né? O flagelo, as iras, né? Precisa de tempo para ser derramado. Não vai acontecer assim somente no final da tribulação, como Paulo Júnior diz, porque precisa de tempo, né? E não tem um texto que apoia isso que ele está dizendo, que vai ser, tudo isso vai ser derramado no final. Você pega ali as 7 selos, 7 taças, trombeta, 2 testemunhas, 144 mil, tudo vai acontecer em momentos, em segundos? Não tem como, não há base para isso, né? Só para as 2 testemunhas, o texto lá fala que há 1260 dias que elas vão testemunhar. Então é preciso ler mais a Bíblia, né? O 7º e último ponto, engano, que Paulo Júnior coloca lá, que eu preciso refutar, que ele diz assim que a igreja era confortável e gorda a ser arrebatada e não passará a tribulação. Segundo ele, é a frase dos pré-tribulacionistas, né? Que como a igreja não vai passar a tribulação, então a igreja vai ser arrebatada assim gorda, né? Olha, o fato do arrebatamento ser pré-tribulacionista é uma ação de Deus. A igreja que está gorda e confortável não vai ser arrebatada, não. Não há em nós esse sentimento de graça barata, de despreocupação com o que vai acontecer, porque a gente já está garantido, né? Pelo contrário, o sentimento é de urgência, né? Temos pouco tempo para pregar, para ganhar almas para Cristo, porque quando nós estivermos aqui não será mais pela graça, né? A salvação não vai ser pregada mais pela graça. Os que têm certeza que passarão a tribulação, no meu entender, esses sim que estão conformados, que vão sofrer e vão ser perseguidos, que não adianta fazer nada, e estão acomodados e não sentem a urgência da pregação do Evangelho. A desculpa que a mensagem pós-tribulacionista é para preparar a igreja, né? Mas na verdade é um comodismo. É dizer: calma, fica tranquilo, você vai passar a tribulação mesmo, não tem jeito. Que esperança traz esse tipo de mensagem? Que esperança é essa? E aqui não estou falando de sofrimento, porque Cristo sofreu em nosso lugar e nós também sofremos por sermos cristãos. Eu digo que há uma diferença de sofrimento aqui. Sofrer por ser cristão é uma coisa. Agora, sofrer para alcançar a salvação é outra completamente diferente. Que esperança é essa que o pós-tribulacionista prega? Como pregar uma mensagem bíblica e coerente e dizer às pessoas para assim: olha, Jesus vai te salvar, mas o seu lombo vai queimar na grande tribulação? Não há base bíblica para isso.
Nenhum texto bíblico nos autoriza a pregar a tribulação como forma de expiação. Desculpa, é um pouco isso. Jesus não nos autoriza. É o sangue de Jesus que expia e perdoa todos os pecados. Parece que os pós-tribulacionistas encaram a tribulação como uma espécie de expiação de pecados para a igreja, para que só então, depois da tribulação, quando ela estiver purificada, aí sim ela vai ser arrebatada, né? E os cristãos que constituem essa igreja são imaculados, porque Jesus Cristo, né, através da tribulação, vai purificá-lo. Não, eu não entendo. O que é isso? É um purgatório evangélico? É um purgatório gospel? É necessário um purgatório para tirar as rugas, máculas da igreja de Cristo? Para então preparar ela para o noivo? O sangue de Cristo não é suficiente? Temos que tomar cuidado. Veja aí de onde vai esse ensino. Isso sim é uma heresia. Quem purifica os pecados é o sangue de Jesus, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Os pagãos é que acreditam, né, que o sofrimento purifica e eleva a alma. Misericórdia! A igreja já está sendo perseguida. Achar que a igreja está gorda e confortável só mostra a ignorância pelos fatos que estão acontecendo no mundo. É só olhar para a igreja com a ótica ocidental e do mundo livre, né? Existem milhares de cristãos, viu, Paulo Júnior? Existem milhares de cristãos morrendo nesse momento, enquanto assistimos pela televisão. Milhares de cristãos morrendo por causa de Cristo, por causa da sua fé. E na história a igreja continua passando tribulação como já passou. Mas a grande tribulação é outra coisa, ela vai ser poupada da grande tribulação. Ela passa a tribulação todos os dias, mas a grande tribulação o Senhor Jesus promete em sua palavra, o texto que já li, que nós vamos ser guardados. O que acontece é que aqui no Brasil, no Ocidente, no mundo livre, isso ainda não se agravou, a perseguição ainda não se agravou, ainda. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora. Deus tem dado coragem, resistência, força, bravura para o povo de Deus resistir, né? Mas a grande tribulação reservada para esse mundo vai acontecer, e dessa o Senhor nos guardará. Volta no texto Apocalipse 3,10, guardar da hora da provação. É da hora, não é permitir que passe, mas sim retirar. O termo grego lá é teros. Teros significa isso, preservar, reservar, é guardar da hora e não na hora. Percebe? A igreja primitiva tinha uma saudação especial que os crentes se usavam entre si, né? E é aquele texto que está registrado em 1 Coríntios 16, 22. A palavra é Maranata. Essa palavra ela é constituída de 3 termos aramaicos, que é mar, ana e tá, né? Mar é Senhor, ana é nosso e tá é vem. Então, quando a igreja primitiva, né, quando um encontrava o outro, dizia Maranata, então significava vem nosso Senhor. E outras passagens do Novo Testamento também, inclusive no final de Apocalipse, Maranata, vem o Senhor Jesus. Então, uma saudação como essa, praticada pela igreja primitiva, só fazia sentido se o significado fosse sincero, ou seja, a volta de Cristo iminente, o arrebatamento iminente, a qualquer momento. É o que eles criam e é o que nós cremos também. Eu quero terminar então esse vídeo colocando a seguinte questão. Quando se fala de apostasia que é voltar as costas no literal e é crer, né, num ensino errado. Mas será que a interpretação bíblica de forma errada e proposital é uma forma de apostasia? Tirar a esperança bíblica do povo não é uma forma de apostasia? Eu tenho pensado muito nisso, por isso tenho feito esses vídeos para mostrar minha indignação e mostrar o conceito bíblico que eu entendo ser o mais correto. Tiago, em sua carta, ele nos adverte, capítulo 3, verso 1. Não sejam todos vós mestres. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, essa é a minha intenção, e aqui advertindo e refutando Paulo Júnior, e ao mesmo tempo todos os pastores e mestres que pensam dessa forma, zombando, ironizando o
pensamento teológico diferente dos outros. Toma cuidado. A Bíblia adverte que nós, mestres, seremos advertidos, seremos julgados com muito maior rigor. Toma cuidado quando você pregar a palavra. Toma cuidado quando você afirmar algo que a Bíblia não diz. Toma cuidado quando você disser que a Bíblia fala algo e você não tem base, e apenas você está falando de algo que você leu ou de uma interpretação sua. Seja honesto, seja coerente, seja ético e diga, olha, essa é a minha interpretação, isso é o que eu acredito. Ensine a sua igreja, ensine o seu rebanho a estudar a palavra, a eles mesmos estudar, dê o caminho das pedras, ensine o trilho, mas não dê nada mastigado. Você vai ver que você vai ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e com a palavra do Senhor na boca e no coração para pregar o Evangelho de forma muito mais eficaz. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Fica na paz.